Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje é Brasil 1, Colômbia também 1. O que acontece com a seleção brasileira que cada vez nos desanima mais? É um problema que dá para resolver, ainda dá para sonhar com o título da Copa América? E quem deve substituir o Vinícius Júnior contra o Uruguai? Se você não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Antes de entrar no tema em si, peço para você que se curte esse tema, já se inscreva aqui no canal, que ajuda muito para quem está começando, e deixe seu like, que também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Sem mais delongas, começando falando sobre Brasil e Colômbia. O Brasil que entrou com uma escalação diferente, o Dorival optou pela entrada do Rafinha no lugar do Savinho. Eu particularmente, de início, eu não gostei da ideia, porque o Savinho vinha jogando muito bem, eu acho que ele tem muito mais artifícios do que o Rafinha, mas no final das contas acabou dando certo, porque o Rafinha talvez tenha sido o melhor jogador da seleção brasileira em campo, ao lado do Rodrigo e do Militão, mas não é uma alteração que me agrada muito para os próximos jogos. Em termos de modelo tático, vocês que acompanham aqui o canal já sabem, né? O Brasil tem se postado muito num 4-2-4, um estilo bem posicional. Isso não teve muita mudança contra a Colômbia. O Brasil até começa o jogo razoavelmente bem, né? A gente tem ali alguns momentos de pressão, de boas jogadas, mas isso não dura muito. O jogo começa a ficar muito truncado, a seleção brasileira começa a lançar muito para o Vinícius Júnior, tentar achar o Vini lá nas costas da marcação. Mais uma partida apagadíssima do Vini, mas como nos outros jogos eu vou falar mais individualmente para o final. Coletivamente, o primeiro tempo da seleção não foi como um todo ruim, a gente acha o gol numa cobrança de falta do Rafinha, mas peca muito numa marcação-pressão. A marcação-pressão, na verdade, no começo ela até funciona, o Brasil começa ali tentando pressionar mais o time da Colômbia na saída de bola, consegue. A partir do momento que o primeiro tempo vai se desenrolando, isso começa a virar um problema para a seleção, assim como um todo, né? Foi uma atuação muito ruim da seleção brasileira ao longo dos 90 minutos praticamente, com pouquíssimos minutos que a gente consegue salvar. No gol da Colômbia, para ressaltar mais duas coisas no primeiro tempo, né? No gol da Colômbia, o Paquetá deixa de acompanhar o lateral da Colômbia, então ele sai nas costas do Paquetá. Acho que foi um pouco de falha ali do Paquetá, mas talvez uma falha coletiva esse gol. Acontece, né? O gol de futebol, não acho que também a gente precisa responsabilizar o Paquetá por não ter acompanhado assim, mas quem devia estar responsável pela marcação era ele. E também não tem como não citar o erro de arbitragem escandaloso no pênalti para o Brasil, no lance envolvendo Vinícius Júnior na ponta esquerda, que ele dribla e é derrubado pelo jogador da Colômbia, um pênalti claríssimo. Eu achei um absurdo não ter marcado. A própria Conmebol depois admitiu que teve erro sim e que o juiz deveria ter marcado o pênalti. Não que isso valorize a atuação da seleção brasileira, mas a gente teve um pênalti não marcado no momento que estava 1-0. E se faz 2 ali naquele momento, poderia ter sido outro jogo. No segundo tempo, o Dorival entra com o Andréas no lugar do Paquetá. O sistema de jogo é praticamente o mesmo, não muda quase nada, né? O Andréas entra ali fechando no lado esquerdo. Ao meu ver, não sei se o Paquetá sentiu alguma coisa, acho que não, mas o Andréas não contribuiu tanto assim. Ele no amistoso que ele rendeu mais, ele jogou um pouco mais por dentro, né, com o Rodrigo fechando a ponta esquerda. Então eu não gostei muito do Andréas ali na ponta esquerda. Acho que também não fazia muito sentido essa alteração naquele momento, apesar que o Brasil precisava criar um pouco mais, mas ele poderia ter sacado, por exemplo, o Bruno Guimarães ou o João Gomes e testado o Lucas Paquetá no meio de campo, né, como segundo volante, que eu ainda quero muito ver isso. O Dorival ainda não fez esse teste, e aí eu ainda vou fazer algumas críticas ao Dorival por essa partida. E aí o Brasil começa até bem no segundo tempo, falta finalizar, a gente chega ali nos 10, 15 minutos ali, a gente consegue chegar na grande área, mas sequer tenta finalizar. Então foi uma atuação muito ruim do Brasil no segundo tempo. A partir dos 10, 15 minutos a Colômbia põe o Brasil na roda a ponto dos torcedores no estádio gritarem olé. A Colômbia perde 2 chances, assim, de frente para o goleiro, inclusive uma do Borré, que ele chuta por cima do gol, cara a cara com o Alisson, que ali no finalzinho, né, faltavam 5 minutos, poderia ter sido o gol da vitória da Colômbia. Então o Brasil não mereceu ganhar da Colômbia, pelo contrário, mereceu perder, apesar do pênalti citado. Eu acho que o Dorival não tem achado alternativas. O Dorival poderia tentar arriscar, muda, sabe? Tenta fazer algo diferente, coloca o Paquetá de segundo volante, coloca o Endrick de centroavante, saca o Rafinha, deixa o Rodrigo flutuando, deixa os caras mais livres em campo. Enfim, é uma atuação que desanima, cara, pra gente que gosta da seleção brasileira. A gente não vê um rumo, a gente não vê uma evolução desde os jogos na Copa América, nos amistosos. Para mim, a primeira partida com o Dorival ainda foi a melhor, que foi contra a Inglaterra. Até agora, a melhor atuação do Brasil com o Dorival foi o primeiro jogo. Isso é decepcionante, porque a gente espera uma evolução constante e não é isso que tem acontecido. Eu acho muito difícil que o Brasil consiga
passar pelo Uruguai. Infelizmente a gente chega como zebra, é uma coisa assim até difícil de falar, mas infelizmente o Brasil chega como zebra. E aí, só para não deixar de citar os jogadores de forma individual no jogo contra a Colômbia, cara, difícil até salvar alguém. O Alisson fez algumas defesas, mas também falhou com o pé. No gol eu acho que não tinha muito o que fazer, né? O Danilo achei muito pobre ofensivamente. Militão e Marquinhos, ok, eu acho que a gente não pode reclamar ali. O Wendel também é uma partida sem muita inspiração. João Gomes é aquela coisa de sempre, muito poder de marcação e pouco poder de criação. O Bruno Guimarães, a gente ainda espera aquele todo campista que roda o campo todo, que gira, que chega na frente. Cadê esse cara, né? Será que o estilo dele de fato não cabe na seleção brasileira? A gente precisa de outro volante, um cara de mais passe curto. O que será que acontece com o Bruno Guimarães na seleção, né? O Paquetá também muito abaixo. No jogo contra o Paraguai ele foi muito bem, conseguiu achar alguns espaços. Eu gosto muito do Paquetá por dentro e acaba que, para você fazer aquela compensação defensiva, você abre o Paquetá na esquerda e o João Gomes por dentro no momento defensivo, o Paquetá fica um pouco mais colado na ponta do campo e não é onde ele rende mais, né? Vini, mais uma partida decepcionante. A gente tenta achar soluções, descobrir o que está acontecendo, se é a marcação, cadê o Vinícius Júnior do Real Madrid? E cada vez mais fica difícil explicar, falta confiança, falta um time que jogue para ele. A gente não tem jogado pro Vinícius Júnior, ao meu ver, tem. O time procura ele o tempo inteiro, ele tem jogado no posicionamento que o agrada, né, no Real Madrid, como ponta esquerda, talvez muito grudado, pode ser, mas para mim falta muito mais um coletivo. Mas é difícil encontrar uma resposta para isso. O Rodrigo, um dos melhores jogadores da seleção brasileira na Copa América, acho que criou pouco ontem, mas também porque pegou pouco na bola. E assim, foi uma atuação, mais uma vez, muito desanimadora da seleção brasileira. Para vocês terem ideia, o Brasil não criou uma grande chance ao longo de todos os 90 minutos. Isso é bizarro, gente. A seleção brasileira passar 90 minutos sem fazer uma jogada de perigo. Você não lembra, se você pegar ali talvez os 10 últimos minutos do Brasil trocando passes no campo ofensivo. Não que tenha sido uma atuação brilhante da Colômbia também, acho que foi um jogo muito feio, né, com muitas faltas, foram mais de 30 faltas ao longo da partida, o que prejudicou muito também o andamento, mas o fato é que o Brasil não tem evoluído, não tem mostrado a que veio na Copa América. A gente agora enfrenta um Uruguai, talvez nem tenha um elenco tão bom como da seleção brasileira, mas que tem um time muito mais organizado, com um trabalho muito mais longevo, e aí também a gente pode criticar a CBF por não ter se adiantado, né, e trago alguém que poderia fazer um trabalho a longo prazo, ficou naquele imbróglio com o Carlo Ancelotti, depois demite Fernando Diniz, e aí o Dorival tem que pegar um trabalho do zero, mas eu não acho que nesse momento vai ter como fazer qualquer tipo de evolução com esses jogadores que estão aí. Sinceramente, eu acho muito difícil que a gente passe do Uruguai, ainda mais sem Vinícius Júnior. E aí, para fechar esse vídeo, quem são os possíveis, quem deve substituir o Vinícius Júnior contra o Paraguai? Acho que a gente tem 3 opções bem fortes para substituir o Vini. Se qualquer coisa que fuja disso vai me estranhar um pouco, mas a gente tem o Endrick, que seria a minha escolha, porque eu tenho sentido muita falta de um centroavante nessa seleção brasileira, um cara para ocupar espaço, prender os zagueiros, porque o Vini, toda hora que ele vai partir para cima, tem o volante lateral direito e o zagueiro pela direita, então fica muito difícil nas alas a gente conseguir qualquer coisa. O campo reduzido também atrapalha muito, claro. Inclusive, é importante a gente citar isso, né? É claro que atrapalha a seleção brasileira. Quem tem mais posse de bola, o campo reduzido vai atrapalhar, mas não acho que isso seja justificativa também para os desempenhos ruins. Mas voltando ao substituto do Vini Júnior, eu colocaria o Endrick, que abriria o Rodrigo na ponta esquerda, que é onde ele já diz que se sente mais confortável. E aí você pode até pensar em voltar com o Arana, para o Rodrigo puxar um pouco mais para dentro e o Arana fazer o que ele faz tão bem no Atlético, que é abrir o corredor. Você tem aí uma segunda opção também que eu acho bastante possível do Dorival optar por ela, que é a entrada do Savinho no lugar do Vinícius Júnior. E aí tanto o Savinho quanto o Rafinha podem fazer esse lado esquerdo. Os dois preferem jogar pela direita, mas o Savinho foi ponta esquerda durante toda a temporada no Girona e o Rafinha também foi muito utilizado no Barcelona dessa forma. Inclusive, quando o Savinho entra no jogo contra a Colômbia, quem faz a ponta esquerda é o Rafinha. Então eu acho que isso também é uma opção muito possível do Dorival optar. E uma menos provável, mas que se você pegar o substituto natural do Vinícius Júnior, é o Gabriel Martinelli. Mas até que ponto o Dorival confia nele, né? Tem utilizado muito pouco. O Martinelli não vem da melhor temporada no Arsenal, então acho essa opção menos provável. Algumas pessoas falaram do Andrés Pereira, mas eu não vejo também muito possível, porque mudaria muito o estilo de jogo da seleção brasileira, e o Dorival não tem se mostrado um cara que está disposto a fazer muitos testes, a arriscar, e eu acho que isso falta muito desde o Tite.
as pessoas, os técnicos que assumem a seleção brasileira têm medo de arriscar, de trocar, de testar formação diferente. Eu entendo que tem pouco tempo para treinamentos, mas é uma coisa que falta muito na seleção brasileira. Essa falta de medo de errar, de testar, de procurar algo diferente. Claro, Copa América não é lugar para isso, mas a gente teve momentos, e quando a seleção não tá rendendo, acho que é possível de você testar coisas diferentes. Enfim, quero saber o que você pensa também, deixa aqui nos comentários sobre a atuação da seleção brasileira na primeira fase da Copa América, sobre o jogo contra a Colômbia, quem você acha que deve entrar no lugar do Vinícius Júnior. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.